Eu já convidei vários criadores de conteúdo famosos para gravarem comigo. 99,9% deles fecharam as portas para mim. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês o porquê e qual reflexão eu tive a partir disso para a sequência da minha vida produzindo conteúdo nas redes sociais. Eu sou o Vini Weiner e esse aqui é o conteúdo dessa semana do Vini Weiner Bastidor. É um conteúdo que vai ser bem direcionado para você que está começando ou para você que acha que algum outro criador tem que te dar uma atenção, enfim, participar de algum conteúdo seu. Eu quero contar para vocês exatamente o que aconteceu comigo e aí depois vocês podem gerar uma reflexão a partir da minha história, da minha vivência, tá? Antes de a gente começar, só peço o seu like e inscrição para continuar apoiando os vídeos do Vini Weiner Bastidor e queria agradecer demais que estamos aí rumo a 25 mil inscritos por aqui. Vocês têm curtido os últimos vídeos em que eu estou compartilhando dicas, em que eu estou compartilhando histórias da minha vivência, como eu tinha contado aqui a história da lojinha do Pinguim, depois da mãe do jogador que me deu strike, queria me processar. Feliz que vocês estão curtindo, então vamos continuar nessa linha. Hoje eu quero falar sobre outros criadores dentro do seu conteúdo, você convidar outras pessoas. Vamos lá! Entre 2016 e 2018, eu ainda era um iniciante na criação de conteúdo. Eu acho que ali entre 2016 e 2018, eu cheguei a ter uns 100, 150 mil inscritos no meu canal do YouTube, que foi a primeira rede social onde eu realmente coloquei empenho, mais dedicação e foi a minha primeira rede social também a ter um crescimento maior. Eu me lembro muito bem que ainda quando eu estava começando em 2016, eu consumia muitos canais do meu nicho. Num primeiro momento, canais que produziam conteúdo de FIFA, que era o meu conteúdo inicial, e depois canais que faziam conteúdo sobre futebol, que acabou sendo o meu conteúdo secundário, que acabou se tornando o principal e no qual eu me desenvolvi nos anos posteriores. Então, como eu consumia muitos conteúdos relacionados ao que eu fazia, então eu conhecia outros criadores. E quando eu ainda estava começando, qual era o meu pensamento? Cara, quero chamar fulano para gravar comigo, ciclano para gravar comigo, para que isso me ajude a ter mais visualizações. Para mim também, que gosto do conteúdo desse cara, vai ser uma honra gravar com ele. Esse era o meu pensamento. Entendo que eu ainda era um adolescente, estava começando, não tinha a maturidade que eu tenho hoje em dia. E geralmente, quando eu chamava algum criador bem maior para gravar comigo, ou ele não respondia, ou ele respondia, dando alguma desculpa. Beleza. Com o tempo, amadurecendo, qual foi as conclusões que eu fui chegando em relação a tudo isso? Primeiro, quem disse que algum deles era obrigado a gravar comigo? Não adiantava eu ficar frustrado ou achando que fulano era mala, ciclano era mascarado, nada disso. Desde quando eles eram obrigados a gravar comigo ou fazer alguma coisa por mim? Em momento nenhum. Isso aí era coisa da minha cabeça, que queria gravar e achava que isso me ajudaria, que eles me ajudariam. Não, eles não tinham obrigação nenhuma. A obrigação deles era com o conteúdo deles. E depois que eu comecei a ter esse tipo de pensamento, eu fui amadurecendo determinadas ideias. Então eu fui entendendo que, primeiro, além de eles não terem obrigação nenhuma de gravar comigo, eu também não precisava deles. Isso de eu achar que eu precisava de alguém para poder alavancar meus números, para me ajudar, isso aí era algo totalmente imaginário mesmo. Porque com o tempo eu fui descobrindo que eu precisava apenas de uma pessoa para que as coisas dessem certo, eu desenvolvesse o meu canal e, enfim, chegasse onde cheguei hoje. E a pessoa que eu precisava era eu mesmo. Eu tinha que parar de querer terceirizar que fulano tinha que me ajudar, que eu queria a ajuda de ciclano. Não! O que eu precisava no fim era que eu mesmo tirasse a bunda do sofá e começasse a produzir os meus conteúdos, tivesse consistência, criasse uma identificação com o meu público, fizesse um conteúdo de qualidade, tudo isso sozinho. E eu fui passando a observar os comportamentos de outros canais e fui vendo que tinham alguns canais que até conseguiam gravar com grandes personalidades, pessoas relevantes, e os vídeos estouravam. Só que quando esses mesmos canais, essas mesmas pessoas não levavam algum convidado, algum outro criador famoso, os vídeos não iam bem. Por quê? Porque as pessoas estavam se inscrevendo e consumindo os vídeos não pelos donos do canal, e sim pelos convidados que eles estavam levando. Então eles estavam ali montando uma audiência falsa. Não era uma audiência que estava ali de fato por eles.
Então aí eu fui começando a amadurecer essa ideia. Cara, não adianta só eu fazer um conteúdo de qualidade. Eu preciso montar uma audiência que queira consumir o meu conteúdo, que esteja ali no meu canal, esteja no meu perfil, por mim. Porque não adianta você ficar levando pessoas para o seu canal, para o seu conteúdo, que até vão agregar num primeiro momento, mas que no longo prazo você não vai ter elas no seu canal. Então as pessoas vão ficar te seguindo para ver outra pessoa? Não, as pessoas têm que te seguir pela sua autenticidade, por você fazer um conteúdo legal, por você ter opiniões com as quais as pessoas se identificam. Isso foram coisas que eu fui descobrindo com o tempo, fui amadurecendo essas ideias com o tempo. Como eu disse, em momento algum, alguém tinha obrigação de me ajudar ou gravar comigo. Muito pelo contrário, as obrigações dessas pessoas eram com elas mesmas. Só que quando eu fiz muitos convites e fecharam as portas para mim, eu não tive essa leitura. Eu tive muito mais um pensamento de, pô, fulano é uma mala, eu acompanho o cara aqui, o cara não me deu uma moral. Mas ele nunca foi obrigado. E hoje, estando do outro lado da moeda, eu consigo entender isso muito melhor. Porque hoje em dia, pessoas que lá atrás fecharam as portas para mim, me chamam para oportunidades, me chamam para gravações. E hoje em dia sou eu que falo não. E sabe por que eu falo não? Porque hoje a prioridade de tudo que eu faço é nem 100%, mas 200% eu. Eu não saio da minha casa, eu não vou ficar indo para gravação longe em outro lugar, se for algo que for comprometer isso aqui. Isso aqui, onde eu estou, o que eu faço, a minha rotina, o meu canal, os meus perfis, tudo isso tem que vir em primeiro lugar. Eu não vou abrir mão de algo que pode comprometer a minha renda, me atrapalhar na minha rotina, para poder ficar alimentando os conteúdos de outras pessoas. E esse raciocínio que eu tenho hoje em dia, pode ser que essas mesmas pessoas que não quiseram gravar comigo, já tivessem lá atrás, com uma visão muito mais profissional. Então, o que eu quero dizer com tudo isso para você? Principalmente para você que ainda é um iniciante na criação de conteúdo, que fica chamando outras pessoas para gravar com você. Entenda, você não precisa de ninguém. Você só precisa de você. Você fazendo um conteúdo legal, bons roteiros, boas edições, criando quadros, ideias que vão conseguir, de fato, fazer você furar um pouquinho a bolha, descobrir um novo público. Você precisa só de você. Você não precisa de ninguém. Não fica terceirizando nada para ninguém, não. A responsabilidade do seu crescimento ou do seu não crescimento tem que ser 100% sua. Então, ao menos que você tenha um podcast, que é algo que você precisa de um convidado, se você faz um conteúdo, por exemplo, como o meu, você não precisa de ninguém. Tanto que vocês podem perceber que hoje em dia eu não gravo com ninguém. O meu conteúdo é 200% eu. O que eu penso, a notícia que eu estou trazendo, a análise que eu quero fazer, eu não preciso de ninguém. Então, se amanhã fulano não quiser gravar comigo, ciclano não quiser gravar comigo, não importa. Eu não dependo do conteúdo de ninguém. Eu dependo apenas de mim. Agora, e essas pessoas que gravam só com outras pessoas? Se amanhã eles brigarem, qual vai ser o conteúdo? Vai ter que chamar outra pessoa porque não consegue segurar o conteúdo sozinho? Então tenha isso em mente. Para você se desenvolver, ter um sucesso, você só depende de você. Não fica gastando energia, seu tempo, querendo chamar as pessoas, porque além de elas terem chance de recusar o seu convite, não necessariamente elas precisam te ajudar. Eu fui tendo essa visão com o tempo. Quem precisa fazer o seu conteúdo, cuidar do seu crescimento é você. Assuma você a responsabilidade. Assuma você a direção. Hoje eu falo tudo isso com propriedade porque eu faço o meu conteúdo. O que me ajuda é a minha equipe. Os meus editores, minha contabilidade, meu designer, mas eles formam uma equipe que eu montei. Aqui na frente das câmeras, quem aparece sou eu. Quem tem a responsabilidade de engajar, de interagir com vocês, é minha responsabilidade. Você não depende de ninguém. Leve isso pra você. Eu sei que tem pessoas que até me chamam para gravar determinadas coisas, mas entendam, a prioridade para mim agora sempre será eu. Da mesma forma que no passado, a prioridade de outras pessoas eram elas mesmas. E apesar de eu ter vilanizado algumas na minha cabeça num primeiro momento, hoje eu vejo que elas estavam certas. Elas têm que se priorizar. Primeiro você se prioriza. E eu digo isso até num outro cenário. Se você é um cara que fica só gravando conteúdo para os outros, quando que você vai começar a gravar o seu para você? Quando que você vai começar a se priorizar para você ter um público, para você fechar publicidades, para que você tenha o seu dinheiro? Você vai ficar só alimentando as redes sociais dos outros? Pega essa visão também.
Então esse aqui foi o vídeo dessa semana do Bastidor, compartilhando mais uma história, mais uma experiência minha, onde eu já chamei criadores que todo mundo conhece, tá? Criadores de milhões, de muita relevância, fecharam as portas para mim. Agora, eles estavam errados? Hoje eu vejo que não, eles não tinham obrigação nenhuma. Nenhuma mesmo. Te ajudei de alguma forma com esse comentário, com essa explicação, com essa história? Queria que você contasse um pouquinho da sua experiência também relacionada a esse tópico aqui nos comentários. Não esqueça do seu like e da sua inscrição para não perder também os próximos conteúdos do Vini Weiner Bastidor na próxima semana. E a propósito, se você quiser também dar alguma sugestão de conteúdo, me segue lá no meu Instagram, @ViniWeinerBastidor, e pode comentar por lá. Vini, gostaria que você falasse sobre determinado assunto. Vini, conta tal história porque eu tô passando por tal coisa. Pode mandar sugestão por lá que eu tô sempre de olho, tá bom? Então é isso, galera. Fiquem todos com Deus e um ótimo final de semana. Tamo junto. Vini Weiner aqui. Valeu, falou e fui!